numa casa perfeita, estudava na escola perfeita, tudo era perfeito, até que um belo dia, isso sem nenhum preparo, naquela circunstância, não era um lugar onde isso acontecia, o meu meio, né? Isso aconteceu e tudo acabou, o mundo ruiu. Com uma passagem importante pela dramaturgia, a atriz Maitê Proença demorou décadas para falar de um trauma de sua vida. Em entrevista, ela tocou em um assunto que raramente aborda publicamente: a morte da mãe Margot Proença. Em 1970, o procurador de justiça Augusto Carlos, pai da atriz, esfaqueou a mulher 11 vezes por ciúmes do professor de francês dela. Maitê tinha então apenas 12 anos. E o meu problema teve desdobramentos terríveis, que meu pai se matou, o meu irmão mais velho se matou. Então, foram e várias outras coisas que eu não vou contar aqui, mas que eu lido com elas até hoje. Por mais triste e lamentável que seja, em muitas situações de conflitos familiares, algumas pessoas podem chegar ao extremo de desejar o mal ou até mesmo elaborar planos prejudiciais envolvendo um membro da família. A atriz Sabine Boguitti, de 49 anos, morreu ao cair do 5º andar de um prédio na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A morte de Sabine está sendo investigada com a hipótese de suicídio. Sabine Boguitti era herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país, o romeno Jean Boguitti. A atriz respondia em liberdade por diversas acusações, que incluíam estelionato, roubo, extorsão, associação criminosa e cárcere privado em relação à sua mãe, Geneviève Boguitti, de 84 anos. Ela e outras 6 pessoas foram denunciadas por envolvimento em um esquema de desvio de obras de arte e joias, em um golpe que totalizou cerca de 725 milhões de reais. Lixo de mãe. Estas foram as palavras usadas por Sabine em uma mensagem enviada para sua mãe. Mensagem esta que consta nos autos do processo entre as duas. Quando perguntada sobre as mensagens, Sabine negou que pretendia agredir ou humilhar a mãe e a acusou de manipulação. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, Sabine Boguitti planejou um golpe à mãe no início de 2020. O primeiro passo foi contratar uma mulher para abordar a mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente na família, no caso, a da própria filha. Essa mulher levou a idosa a outras 2 comparsas, que confirmaram a previsão e sugeriram que ela pagasse por um trabalho para salvar a vida da filha. Assustada, a mãe contou tudo para Sabine. Sabine, por sua vez, prosseguiu com o plano e fingiu ficar apavorada. Geneviève, então, transferiu em um período de 15 dias pagamentos que totalizaram 5 milhões de reais. Sabine Boguitti começou a isolar a mãe dentro de casa, dispensando funcionários e prestadores de serviços. Quando desconfiou da situação, a mãe de Sabine parou de fazer os repasses financeiros e começou a sofrer ameaças e agressões. A Sabine me agrediu várias vezes. Sabine enfrentava sérios problemas psicológicos desde a adolescência, como depressão, ansiedade e crises de pânico. Nos dias de hoje, é comum testemunharmos famílias inteiras marcadas por tragédias como assassinato, suicídio, doenças graves, acidentes e outros infortúnios. Isso nos leva a refletir sobre a importância de garantir a segurança de nossos familiares, não apenas no sentido físico. Mas qual é o caminho para alcançar essa proteção? Muitas são as famílias que não sabem mais o que fazer para resolver seus problemas. Se você se identificou com o que você acabou de assistir e está precisando de ajuda, está precisando desabafar, você está enfrentando problemas com seus filhos, problemas com seus pais, problema no seu casamento e você diz assim, olha, eu já não sei mais o que fazer, vamos conversar?
Pegue agora o seu telefone, entre em contato conosco através do 11 3573 3535 ou através do 11 3573 3500. Você que está precisando de ajuda. Você diz assim, olha, aqui em casa a situação está insustentável, eu já não sei mais o que fazer. Você vai conversar com pastores, com pessoas capazes, que vão te orientar, que vão te ouvir e vão dar para você a direção à luz da Bíblia, do que você pode fazer para mudar essa situação de uma vez por todas. O Não Desista está aqui para mostrar para você que é possível, através da fé, você vencer. É possível, através da fé, você encontrar a saída que você precisa, a solução. E hoje, sexta-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós estaremos dando início a um propósito muito especial, da Rosa Consagrada, com a unção do óleo das portas abertas. Você que dentro de casa não tem paz, porque há vícios, brigas constantes, há desemprego, há problemas de relacionamentos, você tem pessoas dentro de casa que não conversam, que não se dão, a situação aí está horrível. Então hoje é o dia de você buscar a libertação familiar. Sabe por quê? Porque o mal quer destruir a família. O mal trabalha para separar a família, para destruir aquilo que Deus criou. E você deve fazer algo, sim, aquilo que está a seu alcance para mudar essa situação. E o que você pode fazer é apelar para a fé. Acompanhe a história desta família, a gente já volta. Seu nome? Dorli. E o seu? Maria. Quem vai falar? Bispo, eu fui socorrer minha mãe. Ela dizia que ela estava passando mal, que ela ia morrer, que seria o último dia dela. Eu levei a água do altar para ela. Ela não sabia, estava dando. E toda noite ela me acordava, me chamava tipo 13h30 da manhã, dizendo que via alguém estava sentado ali na frente dela. E eu dizia, mãe, conversa com ele para ver o que ele quer. E ele não respondia, né? Isso foi uma semana, né? E eu dando a água e orando, eu levantava às 3 da manhã, orava também de joelhos. Depois, na segunda semana, estava de boa. Nisso aconteceu um acidente com o filho dela aqui. Ele foi mergulhar e bateu a coluna e ela é de Campo Grande. E aí ela chegou aqui para... Vocês são? Eu sou tia, né? É prima. E eu estava lá na minha mãe ainda. Eu não podia atender. Quando eu cheguei, ela já estava aqui uns 4, 5 dias, eu acho. E eu pedi para uma outra prima dela como é que ela está. Ela disse, olha, ela fica chorando o tempo inteiro. Eu já peguei ela, assim que eu pude, trouxe ela na reunião. Na primeira reunião que ela veio, já mudou totalmente. E eu ensinei ela a usar a fé também com a água no filho dela, que estava no UTI. E agora eu vou deixar ela falar um pouquinho. O meu filho, pastor, ele sofreu um acidente, né? Bateu com a cabeça, quebrou a C3 e a C4. E a primeira notícia que eu tive dos médicos é que meu filho ficaria tetraplégico. E aí, como minha tia disse, eu só chorava, desespero total, né? E aqui eu tava assim, só tinha uma prima e ela, não tinha mais ninguém, nenhum familiar. Aí a minha tia chegou, me convidou a vir aqui à Igreja Universal. Desde o primeiro dia que eu toquei os meus pés aqui, a minha vida mudou completamente. Comecei a levar a água para o meu filho. A minha tia me deu o óleo ungido. O pastor, eu não sei o nome dele, agradeço ele. Ele orou pela minha roupa, porque não tinha roupa do meu filho. Eu pus o meu casaco, que é esse casaco, sobre o meu filho. Meu filho voltou a ter os movimentos. Hoje meu filho está andando para a honra e glória de Deus. Valeu a pena? Muito. É o lugar que eu não quero sair, é daqui da Igreja Universal. Graças a Deus. Deus abençoe. Tem mais? Não, eu digo, foi a depressão dela. Ah, sim, também tinha depressão. Você chegou aqui depressiva. Depressiva, ansiedade, vontade de morrer, angustiada. Tudo isso saiu da minha vida. Faz quanto tempo que você está vindo? Estou vindo aqui há uns 3 meses. 3 meses atrás você chegou aqui depressiva, só chorando, angustiada. E agora? Agora minha vida é outra. Eu acredito no Deus vivo, acredito na mudança, acredito na minha vida nova daqui para frente. Não acredito mais em coisas ruins, só coisas boas na minha vida. Agora e na vida dos meus filhos. Amém. Agora busque o reino de Deus acima de todas as coisas, sua salvação. Sua família, seus filhos, vendo essa mudança em você, eles também crerão. É o que está escrito, crê no Senhor Jesus. Tu, quer dizer, começa com a gente, e a tua casa será salva. Então, começando com você, a salvação vai enxergar a toda a sua família
através de você. Amém? Tá vendo aí? A Dorli trouxe a sobrinha, a Maria, que era depressiva e veio também orar pelo filho que sofreu um acidente. Olha só, a família buscando. E houve libertação, tanto da Maria curada da depressão e o filho que estava com risco de ficar tetraplégico, está andando, está bem, graças a Deus. Sabe o que é isso? É o poder da oração, é o poder da intercessão. E hoje é o dia que nós estamos fazendo esse trabalho para desfazer as obras do mal que porventura estejam aí atuando na sua família. E hoje você vai trazer a rosa. Adquira uma rosa, essa rosa você vai trazer nas reuniões, nós vamos ungí-la com o óleo das portas abertas e vamos determinar que a porta da paz se abra, que a porta da prosperidade se abra, que a porta da saúde se abra, que a porta do amor mútuo na sua família se abra e que as portas do mal se fechem na sua casa. De repente, tem uma porta do mal aberta aí e o mal vem entrando na sua família, trazendo brigas, trazendo desentendimento, acidentes acontecem do nada, enfermidades que surgem aí na sua família e você diz assim, meu Deus, por que a gente sofre tanto? Parece até que fizeram algo contra nós, parece até que é uma maldição aqui na minha casa. Então hoje é o dia de você quebrar essa maldição. Primeira sexta-feira da Rosa Consagrada. Você vai agora acompanhar a história da Patrícia e a gente já volta. Seu nome? Patrícia. E a sua vitória, Patrícia? Então, bispo, eu cheguei na igreja com muitos problemas, né? Cheguei muito nova, eu não tinha depressão, naquela época não era esse nome que dava, mas eu tinha um vazio bem grande na minha alma. Então, fazia muitas coisas para preencher esse vazio, né? Foi onde eu me envolvi com festas, experimentei algumas drogas, bebida, né? Ficava com vários rapazes, tudo para preencher essa dor que eu tinha dentro de mim, que já veio da minha infância, né? E daí foi indo, né? Eu acarretei muitas mágoas, né? Então fazia muitas coisas para preencher esse vazio, essa dor. E nisso me envolvi com uma pessoa, acabei engravidando dessa pessoa, né? E cheguei na igreja da pior forma, porque eu casei com essa pessoa para consertar um erro, né, que tinha feito e descobri que o bebê estava morto, né? Então eu vim para a igreja daquela forma, né? Falei para Deus que se Ele me desse uma chance, eu já estava 7 dias internada no hospital. Minha mãe já vinha, falava já de Jesus para mim, mas eu não queria nada com nada. E naquele dia eu fiz um voto com Deus: se o Senhor me livrar da morte, eu te entrego a minha vida e me entrego. E eu tinha uma vida bem problemática. Eu era DJ de festa, então vivia nesse meio de música, de bebida, né? E nisso, quando eu colocava música para as pessoas, era eu e meu irmão, eu alegrava muitas pessoas, mas dentro de mim tinha uma tristeza. Eu me sentia sozinha naquele lugar. Então, foi assim, dessa forma que eu cheguei na igreja. E eu servi os encostos, né? Então, devido a servir os encostos, para mim, eles eram o meu Deus. Eu não acreditava que tinha um ser maior que ele. No caso, eu já ouvia falar em Deus, mas eu era a macumbólica. Eu ia na quarta na terreira e no domingo eu estava na igreja, né, tentando mesclar. Eu queria ajuda, eu só não sabia como, aonde conseguir ajuda. E vindo à igreja, não focando no Espírito Santo, eu coloquei em prioridade em ter um filho, porque era o meu maior sonho. Então, durante 1 ano e meio, eu perdi mais 3. E no terceiro que eu perdi, a médica falou que nunca mais eu ia ser mãe, que eu tinha destruído com o meu útero, porque eu tinha que ter dado um espaço de 1 ano para cada um. Mas a ansiedade era tanta que eu acabei fazendo isso. E fazendo os propósitos, os votos, né, no altar, foi aí que eu acabei engravidando. Mesmo ela me contrariando, dizendo que era em vão, né, eu engravidar de novo, não tinha como. Eu parei até de fazer um tempo pré-natal para não ouvir ela me contrariando, porque eu sabia do que eu tinha feito no altar. Então, acabei engravidando. Nesse meio tempo de engravidar e a ansiedade, um pastor me orientou: Patrícia, agora que tu já fez o voto, tu foca em receber o Espírito Santo e esquece isso. E foi o que eu fiz. Eu recebi o Espírito Santo e 2 meses depois eu engravidei, né? Então, eu vejo que se a gente não colocar como prioridade o abençoador, não adianta ficar pedindo a benção, porque para mim, quando eu recebi o Espírito Santo, curou a minha alma. Eu podia ser mãe,
mas eu ainda ia estar com aquele vazio, né? Então Deus fez tudo no seu tempo. Priorizou o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo. O que Deus foi acrescentando na sua vida de lá para cá, inclusive essa gravidez que você teve, a última que você teve? Eu tive o filho, né? De brinde veio mais uma filha, eu tenho 2 hoje, e tudo foi acontecendo. Eu vivia na miséria, eu não tinha o que comer, a gente vivia dos restos da feira, né? Tudo faltava, a minha casa era muito doente, né? Todo mundo, muita bebida, droga, vícios, né? O vazio na alma, eu tenho mais irmãos, né? Era muito triste, bispo, muito mesmo, sabe? É uma vida que, se olhasse assim, não tinha jeito. E Deus acabou usando a minha mãe para trazer todos, né? E cada um vem ouvindo. Hoje toda a minha família convertida está na igreja, né? A gente tem lutado um pelos outros e Deus acrescentou tudo. A minha vida sentimental, tinha uma maldição nela. Eu não dava certo com ninguém, né? Hoje Deus me abençoou, casei, né, direitinho e estou muito feliz. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Sua vida está assim, como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso, saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, estaremos consagrando pela primeira vez um óleo no local onde se encontrava a igreja de Filadélfia, em que o Senhor Jesus disse: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A partir desta sexta-feira, 3 de novembro, com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir, e as que estão abertas, o mal não irá fechar. Sexta-feira da Rosa Consagrada, com o óleo das portas abertas. Sexta-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Hoje, então, nós damos início a este propósito de fé, a Rosa Consagrada, com o óleo das portas abertas. A rosa representa a presença do Senhor Jesus aonde ela estiver. E você terá a oportunidade de participar conosco. Para você que está aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, nos horários que você acabou de acompanhar. E em todo o estado de Santa Catarina estaremos vivendo este propósito de fé. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Adquira uma rosa, venha no melhor horário para você, participe deste propósito de fé. Certamente onde você entrar com essa rosa, entrará a paz, entrará a presença de Deus. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605 Brás, às 20 horas especialmente, você pode participar. Ou em uma igreja universal mais perto da sua casa. Agora, entenda, tudo depende de um passo de fé. Tudo depende de uma atitude da sua parte. É você sair daí onde você está e chegar na igreja. Sair do campo da dúvida, do medo, da insegurança, da tristeza, da angústia, da aflição e vir para o campo da fé, o território da fé. Quando você vem para o campo da fé, você se torna forte. E aí você aprende a lutar e você vence os males que estão trabalhando na sua vida. E não vai custar absolutamente nada. Tudo que você tem que fazer é adquirir uma rosa e trazer hoje, participar desta corrente de fé. Serão durante 12 sextas-feiras, hoje é a primeira dessas 12 sextas-feiras, e eu tenho certeza que o mal da inveja, do olho grande, as maldições proferidas ou herdadas,
essa situação de escuridão dentro da sua casa vai desaparecer, porque quando essa rosa entrar aí, entrará o poder do Altíssimo e você verá a diferença, você verá a manifestação do poder de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu não via o dízimo como algo sagrado, como algo santo. Tinha mês que eu devolvia e mês não devolvia. Quando dava para eu devolver, eu devolvia. Quando não dava, eu deixava para outro mês e falava assim, outro mês eu tiro dobrado. Achava que Deus entendia. Eu falava assim, Deus vai entender, a gente está apertado esse mês, né? E meu marido da mesma forma concordava. Que a gente vem de uma educação que a gente acha que Deus entende tudo, que Deus é bonzinho e que tudo Deus releva. Eu não tinha temor nenhum com as coisas de Deus, né? Eu pegava envelopes, votos, fazia votos, mas eu não cumpria, porque quando não dava para me cumprir, eu achava assim, depois, quando der, eu cumpro. Eu não meditava, não lia a Bíblia, né? Não tinha tempo. E também não me interessava, porque eu falava assim, eu já vou para a igreja, né? Lá eu leio a Bíblia lá na hora da reunião. Então, é como se eu estivesse lendo a Bíblia. Por falta dessa minha consideração com Deus, esse meu respeito, esse meu temor, a minha vida não andava. Eu vivia de aluguel, aí depois chegou num tempo que eu não conseguia mais pagar o aluguel. Fizemos um cômodo para sair do aluguel, né? Onde eu tinha, meu pai tinha uma casa, então ele tinha espaço. Só que nesse cômodo a gente não conseguia sair dele também. Aí chovia mais dentro dele do que fora dele. Perdemos muitas documentações, a gente acordava, estava dentro da água. Meu marido, ele ficou desempregado, né, um bom tempo. A gente já estava com um filho pequeno e ele ficou desempregado e a gente estava passando muita dificuldade, né? E era uma humilhação que a gente passava, né? E isso foi durante muito tempo na vida da gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não chegava a culpar Deus, porque lá no fundo eu sabia. Mas como tanta gente passava por essa situação difícil, eu achava que era normal. Até que um dia eu cheguei numa reunião, eu prestei muita atenção no versículo que o pastor estava pregando na época, dizendo assim, que roubará o homem a Deus, né? Aí ele falou, todavia vós me roubais, em que te roubamos, nos dízimos, nas ofertas, lá em Malaquias, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, aí eu falei assim, e começou a pregar também sobre a fidelidade, né? O que era ser fiel, que a gente sabia, a gente assim, devolvia, mas não era fiel. Que existe uma diferença entre você ser dizimista, né, e você ser fiel. E aí eu comecei a entender. E essa pregação ficou muito dentro da minha cabeça, né? E quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, essa pregação de hoje, eu fiquei pensando, porque assim, roubará o homem a Deus, né? Então, quer dizer, a gente está roubando a Deus, porque a gente não é fiel, do jeito que eu ouvi lá na pregação. E eu fiz um voto com Deus, porque meu marido estava desempregado. Aí eu fiz um voto com Deus e logo após eu ter feito esse voto, não demorou nada, acho que foi na mesma semana, veio a empresa na porta da minha casa chamar meu marido para trabalhar. Uma empresa que ele já tinha trabalhado, tinha saído há muito tempo, lembrou dele assim, do nada, e aí ele já começou no outro dia a trabalhar. Logo após também apareceu uma oportunidade de emprego para mim, onde eu ia ser administradora dessa empresa, né? E eu fui, né? E também lá nessa empresa eu comecei também a fazer tudo direitinho. Eu comecei a ser fiel com as minhas primícias, colocar Deus em primeiro lugar, ser fiel nas minhas ofertas, nos meus votos, né? E as coisas começaram a acontecer. A gente saiu daquele cômodo que a gente morava, né? Primeiro a gente saímos daquele cômodo e depois fomos para um outro lugar, aí construímos o nosso sobrado, né? Que a gente mora hoje no sobrado, né? Depois ele trocou de moto, tem uma outra moto. Depois aí a gente teve carros também, vários carros depois disso, né? E depois também eu saí dessa empresa depois de um tempo. Aí eu conquistei meu próprio negócio também, comecei a trabalhar por conta própria, né? E não mudou só do lado de fora, né? Mudou também dentro,
porque eu comecei a ver as coisas de Deus com temor e respeito, comecei a meditar na Bíblia. Eu sempre tirava um tempo, comecei a tirar um tempo para as coisas de Deus, coisas que eu não fazia antigamente, até que eu recebi o Espírito Santo e comecei a me dar mais para Deus, né? E depois disso, as coisas, meu amor pelas pessoas, pelas almas, é algo assim que eu não sei nem explicar, coisa que eu antigamente não tinha em referente às coisas de Deus. Não tinha nem amor, nem por Deus, muito menos pelas pessoas. E eu agradeço muito. O Espírito Santo hoje é tudo para mim na minha vida. Ele é o meu primeiro. Mesmo que eu tivesse toda a riqueza do mundo, não seria, não saberia expressar a imensidão que é o Espírito Santo, que é o maior tesouro e riqueza que uma pessoa pode ter na sua vida. A Roseli aprendeu o caminho de volta ao paraíso. Veja como a vida dela está hoje, um contraste, né, do que era e o que está. Isso também pode acontecer com você. Aliás, neste domingo, dia 5 de novembro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos vivendo o primeiro desses 3 domingos especiais da volta ao paraíso, onde você vai aprender os passos que você deve dar para que então você possa viver a vida que Deus preparou para você. Se você quiser a nossa ajuda, nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, às 7 da manhã, 9h30 da manhã na concentração de Fé e Milagres e às 18 horas. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605 Brás, nos mesmos horários e em todos os templos da Universal. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero concluir a nossa participação intercedendo por todos que neste momento recebem essa oração, para que deem forças para sair de onde estão e chegar à tua casa. E aqui, meu Deus, terem uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Que a mão do Senhor esteja com essa pessoa, fortalecendo-a, dando-a coragem, disposição, e certamente o teu poder se manifestará em sua vida. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora é com você, faça a sua parte. Logo mais estaremos juntos às 7 da noite, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Traga a sua rosa, vamos juntos determinar que a luz de Deus venha iluminar os seus caminhos. E domingo, não se esqueça, primeiro domingo da volta ao paraíso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. O mundo de hoje não tem nada a ver com o mundo que Deus idealizou. O projeto original de Deus era perfeito. O domínio justo do ser humano sobre a Terra, cuidando de todos os detalhes. A Terra em perfeita cooperação com a humanidade. Mas o ser humano desconfigurou o mundo, fazendo-se perder a perfeição ao escolher para si o mal. Hoje, a Terra não coopera mais e todo esforço empregado para ganhar a vida, às vezes, não é suficiente nem para sobreviver. Porém, há uma forma de voltar. Os 3 domingos de volta ao paraíso. A partir de domingo, 5 de novembro, entenda como trazer o plano original de Deus de volta à sua vida. Às 7, às 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal.